Imagine um documento antigo, escondido por séculos, que desafia tudo o que você achava que sabia sobre uma das figuras mais odiadas da história cristã. Um texto que coloca Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, sob uma nova luz. E se, ao invés de vilão, Judas fosse o discípulo mais fiel? Prepare-se para uma jornada profunda, cheia de descobertas, controvérsias e questionamentos. Hoje, vamos revelar o mistério do Evangelho perdido de Judas, um texto esquecido pelo tempo, que pode transformar completamente nossa visão do cristianismo primitivo. Tudo começa na década de 1970, em uma caverna no Egito, quando um grupo de saqueadores de túmulos faz uma descoberta inesperada. Entre fragmentos de papiros e manuscritos danificados, estava um códice com um conteúdo incomum. Ao contrário dos evangelhos tradicionais que exaltam Pedro, João, Mateus e Marcos, este texto oferece uma visão única, um evangelho narrado a partir da perspectiva de Judas Iscariotes. Durante anos, o manuscrito ficou perdido em transações clandestinas, mal armazenado, deteriorando-se lentamente. Foi somente nos anos 2000 que ele chegou às mãos de especialistas. O processo de restauração e tradução foi longo e delicado, feito por uma equipe internacional de estudiosos, linguistas e arqueólogos, coordenada pela National Geographic Society. E o que eles descobriram foi chocante. Neste evangelho, Judas não é o traidor diabólico que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Pelo contrário, ele é retratado como o único discípulo que realmente compreendeu a missão divina de Jesus. Segundo o texto, Jesus teria pedido a Judas que o entregasse, não por traição, mas como parte de um plano maior para libertar sua alma do corpo físico. Essa reinterpretação não apenas muda o papel de Judas, mas também questiona as bases da narrativa tradicional. Afinal, se Judas agiu por obediência a um pedido de Jesus, será que ele ainda merece ser visto como o traidor supremo? Ou será que a história foi moldada ao longo dos séculos por interesses teológicos e políticos? O Evangelho de Judas é um texto gnóstico, uma vertente do cristianismo primitivo que valorizava o conhecimento espiritual interno como caminho para a salvação. Os gnósticos acreditavam que o mundo físico era corrupto e que a verdadeira essência divina habitava em cada ser humano, esperando para ser despertada. Jesus, segundo essa visão, não teria vindo para morrer por nossos pecados, mas para nos ensinar a descobrir essa luz interior. O documento retrata os outros discípulos como incapazes de compreender os ensinamentos de Jesus, presos a uma visão literal e terrena da fé. Judas, por outro lado, é o único que entende a verdadeira natureza espiritual do Mestre. Ele é instruído a sacrificar o corpo em que Jesus habita, permitindo que o Espírito Divino retorne à sua origem celeste. Essa versão dos eventos é profundamente desconcertante para os que seguem a narrativa tradicional. Ela sugere que Judas teve um papel essencial e sagrado na história da crucificação. Em vez de vilão, ele seria uma peça-chave na realização da missão de Jesus, alguém que, ao contrário dos demais, teve coragem de cumprir um pedido incompreendido. A descoberta levantou debates acalorados no meio acadêmico e religioso. Muitos estudiosos ficaram fascinados com a possibilidade de explorar uma versão alternativa da história cristã. Por outro lado, instituições religiosas tradicionais reagiram com desconfiança ou rejeição. O texto contradiz ensinamentos centrais e levanta questões desconfortáveis sobre a formação do cânon bíblico. A autenticidade do códice foi confirmada por datações de carbono 14, testes químicos na tinta e análises linguísticas. Ele data do século III ou IV, o que o coloca entre os textos cristãos mais antigos conhecidos. Porém, isso não significa que foi escrito por Judas em pessoa. Assim como os evangelhos canônicos, trata-se de uma obra atribuída, baseada em tradições orais e interpretações teológicas da época. A linguagem usada no Evangelho de Judas é simbólica, muitas vezes enigmática. Fala-se de reinos celestiais, deuses menores e de uma cosmologia complexa que difere bastante do cristianismo ortodoxo.
O texto parece mais preocupado em transmitir uma mensagem espiritual do que em relatar eventos históricos de forma literal. Mas o que realmente torna esse evangelho especial é seu impacto no modo como enxergamos as figuras bíblicas. Ele nos obriga a reconsiderar a imagem de Judas construída ao longo dos séculos. Essa figura que inspirou repulsa, condenações e até perseguições, talvez tenha sido um homem com uma missão difícil, incompreendido por todos à sua volta. Ao longo da história, o nome de Judas se tornou sinônimo de traição. Mas será que essa imagem foi justa? Ou será que, como em tantas outras narrativas históricas, a verdade foi distorcida pelos vencedores? Afinal, foram os bispos e teólogos que sobreviveram às perseguições romanas que decidiram quais textos seriam considerados sagrados. O Evangelho de Judas não foi o único texto excluído da Bíblia. Muitos outros evangelhos, como o de Tomé, Maria Madalena e Filipe, foram considerados heréticos e destruídos. O que essas obras tinham em comum? Uma visão mais mística, simbólica e muitas vezes mais humana de Jesus e seus seguidores. Esses textos alternativos nos mostram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e fragmentado do que imaginamos. Havia múltiplas correntes teológicas, disputas internas e interpretações conflitantes dos ensinamentos de Jesus. O que hoje chamamos de cristianismo é, na verdade, apenas uma das muitas versões que existiram. Um fato histórico relevante é que os concílios realizados nos séculos IV e V, como o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foram decisivos para definir os evangelhos que seriam aceitos como canônicos. Nesse processo, textos como o Evangelho de Judas foram rotulados como apócrifos e sistematicamente suprimidos, muitas vezes sob acusações de heresia. Outro ponto importante é que durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, não havia uma Bíblia unificada. Os cristãos usavam diferentes textos e evangelhos, dependendo da comunidade e da região. O cânon só começou a se consolidar quando a Igreja se institucionalizou sob o Império Romano e passou a centralizar o controle doutrinário. Historicamente, os gnósticos sofreram intensa perseguição por parte da Igreja oficial. Suas obras foram destruídas e seus líderes, considerados inimigos da ortodoxia, foram excomungados ou executados. Essa repressão contribuiu para que textos como o Evangelho de Judas desaparecessem por séculos, sendo redescobertos apenas com escavações arqueológicas modernas. Por fim, a própria ideia de que Judas agiu sob comando de Jesus encontra ecos em interpretações antigas. Alguns padres da Igreja, como Orígenes e Irineu, já discutiam a complexidade da traição de Judas, embora sempre reforçando seu papel negativo. O Evangelho de Judas, ao contrariar essa tradição, oferece uma lente radicalmente nova sobre uma figura já conhecida, e é por isso que o Evangelho de Judas é tão relevante. Ele não apenas desafia a narrativa oficial, mas também revela o esforço de silenciar vozes dissidentes, vozerios que talvez não fossem errados, apenas diferentes. Ao estudarmos esse texto, não estamos negando a fé, mas expandindo nossa compreensão histórica e espiritual. O que podemos aprender com isso tudo? Primeiro, que a história não é fixa. Ela é construída por quem tem o poder de contá-la. Segundo, que o pensamento crítico é essencial, especialmente quando lidamos com documentos que moldaram culturas, civilizações e comportamentos ao longo de séculos. Além disso, o Evangelho de Judas nos convida a olhar para dentro. Sua mensagem gnóstica, que fala de autoconhecimento e de uma centelha divina em cada ser, ressoa com muitos buscadores espirituais de hoje. É uma chance de desconstruir dogmas e encontrar novos caminhos para a espiritualidade. Ao final dessa jornada fica uma pergunta: e se Judas não for o vilão que sempre pensamos? E se ele for o discípulo mais leal, disposto a suportar o ódio da humanidade para cumprir um pedido de seu mestre? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas o simples ato de questionar já é um passo em direção à verdade. A história do Evangelho perdido de Judas é, acima de tudo, um convite.
Um convite à dúvida, à pesquisa, à abertura. Em vez de temer as contradições, devemos explorá-las. Em vez de rejeitar o desconhecido, devemos estudá-lo. E nesse processo, podemos descobrir algo precioso, não apenas sobre o passado, mas sobre nós mesmos. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a coragem de questionar o estabelecido e explorar caminhos alternativos da fé e da história. Continue com a mente aberta e lembre-se, às vezes, a maior traição é aceitar uma história sem se perguntar quem a escreveu.